Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do JP Fará. Eu sou João Pedro Fará e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que não é muito bom, mas que está tomando aí as páginas policiais e também dos jornais de esporte aqui do Brasil, tanto na internet quanto nos próprios jornais físicos, que é a Operação Penalidade Máxima, que está investigando aí alguns jogadores de Série A e de Série B que teriam, entre aspas, se vendido para tomar cartão amarelo, enfim, e outras situações, até mesmo faltas para receber quantias maiores envolvendo as casas de aposta. Depois da vinhetinha você vai saber a minha opinião sobre isso. Apenas para contextualizar o tema, que não é um vídeo informativo sobre o assunto, mas trazendo aqui rapidamente uma geral sobre a situação. Na última terça-feira, a Justiça de Goiás acatou uma denúncia do Ministério Público do Estado contra 16 investigados na Operação Penalidade Máxima 2. Já é um desdobramento da Operação Penalidade Máxima que aconteceu no ano passado e que investigava esses supostos envolvimentos de alguns jogadores da Série B com a manipulação de resultados, recebimento de quantias indevidas para receber cartões amarelos e também faltas, e envolvem apostas para lance, como também punições, enfim, tanto amarelo quanto vermelho, e para cometer pênalti. Essa investigação começou, como eu disse, no ano passado. Alguns jogadores já tinham sido citados tanto na Série B quanto na Série A, e começou depois de que o volante Romário do Vila Nova aceitou uma oferta de R$150 mil para cometer um pênalti no jogo contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro da Série B de 2022. E a história vazou e o presidente do Vila Nova, chamado Hugo Jorge Bravo, que ele é um policial militar, investigou o caso e entregou as provas para o Ministério Público de Goiás, que a primeira denúncia tinha sido feita no final do ano passado e haviam 3 jogos que eram suspeitos, que era Vila Nova Sport, Criciúma e Tombense e Sampaio Corrêa e Londrina. Então essa nova fase investiga a conduta de 13 jogos entre setembro de 2022 e fevereiro de 2023, tendo tido caso com mais notoriedade do zagueiro do Santos, Eduardo Bauerman, que é um jogador que tinha se firmado no Santos no ano passado, até renovou o contrato, então o salário dele mesmo aumentou, e a gente vai entrar aqui na minha opinião sobre esse assunto. Bom, para começar, eu acho importante deixar claro que eu não acho mesmo que o problema sejam as casas de aposta, tá? Isso sempre aconteceu, as apostas esportivas sempre aconteceram em todos os esportes, em torno do mundo. Então não acho válido culpar a casa de aposta, né? É muito fácil você chegar e apontar o dedo e dizer que há algumas irregularidades envolvendo essas empresas que de fato ainda não são regulamentadas no Brasil, e discute-se muito até no Congresso Nacional. O texto base foi até enviado para a Casa Civil para a sanção do presidente Lula em relação à regulamentação da casa de aposta, mas eu acho que o problema não é em relação a isso, eu acho que vai muito mais em relação à punição, que deve ser exemplar caso, é claro, os casos sejam confirmados. Mas é muito triste a gente ter que falar isso sobre um esporte que é o nosso lazer, que é realmente aquele momento em que a gente desafoga as nossas irritações, as nossas tristezas, momento em que filhos assistem jogos com os pais, mães com os filhos, casais, famílias, onde a gente constrói mesmo a nossa história em torno do nosso clube do coração. Eu tenho meu clube do coração, você que está assistindo certamente tem, e às vezes você está indo num jogo em que o jogo está comprometido, e como eu falei, nessa nova fase da operação, há 13 jogos entre setembro de 2022 e fevereiro de 2023 que estão sendo investigados. E o meu feeling, a minha sensação é de que são muito mais jogos, porque são vários aliciadores que chegavam por meio de WhatsApp, principalmente, a esses jogadores. Houve até 2 jogadores do Juventude que estão sendo citados. Um deles é o Paulo Miranda, zagueiro que foi do Grêmio e do São Paulo, gravando vídeo com esse aliciador, combinando de fato o que faria no jogo. Então era algo muito escancarado e que também diz muito sobre a impunidade que impera no Brasil, não só na política, não só em outras áreas, mas agora também no esporte, né? Claro, como eu falei, que agora há essa discussão em torno das regulamentações das casas de aposta, que de fato operam no Brasil sem regulamentação, todas elas são online, mas eu não acho que elas são parte disso, muito pelo contrário, eu acho que elas são vítimas, porque os jogadores e os aliciadores acabam burlando de fato o que é mesmo uma aposta esportiva, de maneira limpa, né, digamos assim. Então são situações que dizem muito sobre o ser humano, né? O Eduardo Bauerman é um jogador que está sendo citado, ele ainda é suspeito, virou réu, na verdade, dessa operação, ainda não é condenado, é importante se dizer, mas todos esses indícios demonstram que
que um jogador e uma pessoa não faz pela ganância, né? Ele até cita ali situações em que ele tem uma filha pequena, recém-nascida também, uma outra, mas parece que, ao que tudo indica, ele teria se envolvido nessa situação com o aliciador e aí negociado cerca de quase 800 mil reais. São valores assim astronômicos, mas que de fato, como eu gravo esse vídeo, lamento muito por isso, porque a gente começa a assistir aos jogos com outra desconfiança, né? Com mais desconfiança ainda, com olhares em muitos jogos mesmo, até abrindo aqui o jogo com vocês eu assistia e vi alguns lances principalmente de falta e também pênaltis cometidos, sobretudo na Série B de 2022, que eu assisti muitos jogos do Vasco e consequentemente dos rivais, e alguns lances que eu olhava e falava, cara, não é possível que mesmo um jogador da segunda divisão cometa esse tipo de lance, né? Realmente lances bobos em que o cara às vezes estava de costas, o jogador puxava a camisa ou realmente empurrava o jogador de maneira idiota, né? Mesmo, melhor dizendo. Mas essas investigações também, por outro lado, de maneira positiva, serão muito importantes para que os clubes conversem com seus jogadores e expliquem, porque talvez algum outro não saiba. Eu acredito que a maioria saiba sim a importância de que eles não podem, enquanto agentes do jogo, burlarem leis, burlarem normas, e é o que estava acontecendo aí, sendo investigado pelo Ministério Público em relação à Série A do Campeonato Brasileiro. Se mexer nesse vespeiro, eu tenho certeza de que muitas outras pessoas vão estar envolvidas, e como eu sou um canal de esporte, de futebol, eu também não posso deixar passar essa notícia que envolve com certeza nas minhas análises. Eu analiso o jogo. Se o jogo está comprometido, consequentemente, é por conta dessas possíveis situações lamentáveis envolvendo o futebol brasileiro, que vamos ver se evolui agora com essa possível regulamentação vinda do governo federal em relação às casas de aposta. Mais uma vez, a minha opinião é de que as casas de aposta são vítimas. É claro que a regulamentação pode ser importante, mas é muito triste a gente ter que ver essa operação estar rolando, o que um jogador faz com a própria carreira e o que a falta de caráter de algum outro membro e de algum integrante de alguma equipe pode fazer com que comprometa a paixão dos torcedores. Todos nós somos apaixonados por futebol e claro, essa paixão começou com os nossos clubes do coração, e claro que isso não começou agora, mas com as casas de aposta, né, essas apostas online, isso parece que aumentou e a gente vai ter muito desdobramento aí dessa situação nas próximas semanas. Eu quero saber de você aqui embaixo, na sua opinião, se você acha que os jogadores, se forem condenados, devem ser realmente banidos do esporte. Eu acredito que devem ser sim, claro, quando eles realmente forem condenados, né? É claro que a gente tem que esperar o devido processo legal e todos os trâmites realmente judiciais, mas é muito triste mesmo eu ter que vir aqui gravar um vídeo sobre isso, sobre um tema que eu não tenho expertise, eu não sou jurista, não sou nada, mas pelo que eu tenho lido dos documentos e das matérias que estão sendo veiculadas, realmente é uma situação muito perigosa, muito cabeluda, que ainda vai desmembrar e vai ter outras, com certeza vão ter outras situações e outros nomes citados nas próximas semanas. Quero saber a sua opinião aqui embaixo sobre toda essa polêmica e essa operação Penalidade Máxima. E não se esqueça, é claro, de se inscrever aqui no meu canal rumo aos 550 inscritos e compartilhar esse vídeo com seus amigos nos grupos de Telegram, Facebook e WhatsApp. Eu te espero no próximo vídeo.